Bom, então vamos lá, nós continuamos no capítulo 6, o Cristo Consolador, e vamos ver que hoje a gente começa um outro item. Então, o advento do Espírito de verdade. Então, eu vou relembrar para quem está aqui o seguinte, nesse advento, nós vamos perceber que, de novo, a narrativa vai ser da primeira pessoa, porque é uma tradução do pensamento do Cristo. Por isso que vem assinado, é o advento do Espírito de verdade. Lembra, é aquele conjunto de espíritos que já tem o pensamento totalmente alinhado com o Cristo. Então, eles representam aquilo que Jesus falou exatamente. Então, o tempo todo, esse capítulo vai ficar fazendo esse convite de compreensão. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Toda vez que a gente faz uma leitura, fica tudo muito raso, muito superficial. Eu tenho certeza que, se eu perguntar, a gente entendeu bem mais ou menos do que ele está falando. Então, isso é um hábito que nós vamos ter que desenvolver com o Evangelho, que é de nunca contentar com a primeira leitura. A gente lê uma vez, pensa, depois a gente volta, lê de novo, pensa de novo, até que vai ter uma hora que você vai falar assim, agora eu entendi. Aí, daqui a uns 3 anos, você lê de novo. Aí você vai falar assim, não, foi agora que eu entendi. E você pode continuar fazendo isso para sempre, que sempre falta alguma coisa para que a gente possa entender. Então, é isso que nós vamos fazer agora, tentar entender. Então, quando ele fala aqui, que ele revelou essa doutrina, reuniu todo o bem esparso e nos convidou aqueles que sofriam. Então, o bem existe. Porém, ele ainda faz uma mescla. Então, ele reúne aquilo e fala, agora vem. Só que já na sequência, ele diz o seguinte: que ingratos nós nos afastamos desse caminho. Penso que, na verdade, é por falta de compreensão mesmo, a gente não consegue entender. Então, aquilo que ele convida, muitas vezes, nós julgamos muito difícil. E aí a gente abandona. E escolhe fazer uma outra coisa, que momentaneamente fica eleita como a mais importante, a mais significativa, até que a dor apareça outra vez e a gente vê que pegou um caminho equivocado. Mas o tempo todo a gente vai fazendo esse movimento. E aí ele diz assim, meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Então, eu penso que isso a gente tem que trabalhar bastante, porque é muito comum
quando a gente escolhe qualquer coisa, a gente imaginar que na sequência vai ter um castigo. E normalmente esse castigo seria imposto por quem? Por Deus. E ele está falando, ó, não tem essa parte. Isso aí vocês inventaram. E isso é uma realidade. A gente precisa ter bastante cuidado. Ontem a gente tinha um trabalho aqui com a mocidade, e que assim, olha, eles formulavam coisas, mas era muito interessante, que em toda formulação vinha um castigo na sequência. Não, mas se eu fizer isso, aí na próxima encarnação vai ter que acontecer isso, porque precisava de ter um castigo. Ou seja, não pode ter prazer, não pode ter alguma coisa confortável, porque aí tem que vir um castigo. Se nele está assim, eu fico pensando em nós como não seria. E é muito comum, quando a gente passa por qualquer dor ou dificuldade, a gente questionar: o que foi que eu fiz para Deus estar me castigando dessa forma? Onde foi que eu errei para eu ter que enfrentar isso? Então, ó, isso é uma fantasia humana, não é da parte de Deus. Dentro da lei de Deus, que é a lei de amor, existem desdobramentos que são naturais, como a toda ação, eu encontro uma reação. Isso é parte da física. Agora, a reação não é assim, olha, Deus fez isso agora porque você fez aquilo, então você vai enfrentar. Não, a lei é a lei. Se eu tenho reação, é porque eu escolhi uma ação. Agora, qual ação? Eu tenho que saber. Então, essa ideia precisa de vez ser desconstruída da nossa intimidade. Ninguém está aqui pagando nada. Deus não está castigando ninguém. Muito pelo contrário. O desejo de Deus é que todos nós aprendamos a amar. E por amor, cresçamos. Então, qualquer outra formulação não é de Deus. Isso é um grande equívoco que a gente arrasta. Aí ele diz assim, ó, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos. Ou seja, caridade sempre. É sempre auxiliar o próximo, porque é assim que a vida dá certo. Só que a mesma relação que eu tenho com os vivos, eu tenho com os mortos. Segundo ele, mortos, segundo a carne, porque a morte não existe. Eu lembro, quando eu lembro de estar gravando, eu lembro do carne, eu tento consertar, porque é feio, né? Carne, porta, vermelho, é muito de sertãozinho. É muito feio. O sotaque. É lindo isso, mas tudo bem. Bom, então, essa relação, ela é constante. Então, o mesmo relacionamento que eu tenho com os encarnados, eu tenho com os desencarnados. Eu sei que muitas vezes a gente assusta com esta colocação, mas o fato é esse. Quem são os desencarnados que relacionam comigo? Aqueles que têm uma semelhança de pensamento, porque eu me ligo a essas pessoas por sintonia, sem nenhuma outra diferença. Assim como a turma que eu fico aqui na Terra é a turma que eu tenho sintonia, afinidade, simpatia. Porque se eu não tenho afinidade, simpatia, eu fico bem pouquinho ali e daí eu vou lá onde eu gosto. Como diz o povo, eu faço um socialzinho ali e vou embora. Por quê? Porque eu não tenho afinidade. Eu fico onde eu tenho. E com os mortos é a mesma coisa, a regra é a mesma. Lembra, a semana passada a gente falou assim, ó, a lei não muda
porque eu estou encarnada ou porque eu estou desencarnada. A lei é a lei. Agora, eu tenho agora um corpo mais denso e lá eu tenho um corpo menos denso. A incidência da lei é relativa a isso, fisicamente pensando. Mas lei é lei. Então, olha só, se às vezes eu acho que está muito atribulado o meu pensamento e me encontro num momento difícil de perturbação, eu preciso perguntar, por que será mesmo que eu tenho afinidade com esse pensamento? Por que eu me ligo com tanta facilidade com essa turma aqui? Como é que eu funciono? E penso que dentro desse critério de misericórdia, se assim não fosse, eu demoraria demais para me perceber. Porque às vezes eu só percebo que eu não estou bem quando isso cresce muito. E aí gera um incômodo tão grande que eu não tenho mais como negar. E agora eu vou ter que olhar para esse incômodo e resolver. Enquanto estava passando e dava para disfarçar, eu ia disfarçando e adiando. Chega uma hora que não dá mais. E isso, para nós, é importante, porque auxilia. Então, mesmo da dificuldade, Deus faz surgir o bom. Que essa ajuda a recíproca e mútua vai acontecer e nos alertar do que é preciso mudar para que a gente ganhe um certo equilíbrio. É muito bom. E quando estou falando isso, gente, eu falo muito, assim, olha, não é conversa, eu estou falando sério. Porque, às vezes, a gente não tem certeza que a gente está certo. A gente fala assim, não, mas eu estou certa. Mas eu me esforço tanto. Mas eu sou uma pessoa do bem. E por que eu me perturbo tanto? Porque se eu estou certa, se eu sou do bem, a sintonia natural seria essa, mas não é essa que está acontecendo. Então, às vezes, eu não percebi o fundo do pensamento que não é esse. Que tem por trás desse bem que eu estou imaginando uma outra verdade aqui que acontece e que ela não tem como se modificar. E aí, ela gera sintonia. Então, peraí, se eu estou certa, se eu sou tão do bem, por que tanta insônia? Por que tanta irritação? Por que tanta perturbação? O que está falhando nisso que eu imagino que é o certo? E não foi aceito. Aí fica pior ainda, porque a pessoa está se comparando com Jesus. Na realidade, num processo de ilusão bem grande, pode chegar a esse extremo mesmo, e a gente tem que ter bastante cautela. Então, esse cuidado é fundamental para a gente entender essa ajuda recíproca que nós temos uns com os outros. Quando ele fala, então, ó, não existe a morte, e então que a gente precisa socorrer mutuamente. E que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra. Então, eu acho difícil mesmo, imaginou, a gente ficar buscando citação de profeta lá no Velho Testamento, antes de Cristo. Mas agora, quando eu entendo o drama de alguém que viveu nessa época, e que muitas vezes, quando a gente entende isso, e fala, olha, qual é a construção verdadeira, penso que é muito mais fácil de nos tocar, porque é uma realidade
que é a minha, é a desse momento. E ele entende, e eu posso entender. Então, isso vira uma aliança que nos auxilia a crescer. Então, se eu souber aproveitar, e eu compartilho com alguém que está próximo, percebo a dor que ela enfrenta, eu posso aprender com a dor do outro. Porque a hora que eu me esforço e me coloco no lugar dela, naquele drama, eu falo, nossa, isso é um desafio. E aí eu vou aprendendo naquela luta. Agora, olha, se eu não ajudo, se eu não me envolvo, ela sofreu, cresceu e para mim não serviu de nada. Porque eu não consegui compartilhar daquilo. Então, eu não tenho envolvimento. Então, nenhum proveito eu tomo. E aí, quando ele diz assim, ó, a morte é a ressurreição. Tem hora que ele fala umas coisas que parece que é para confundir. Não é. Ó, quando a gente nasce aqui na Terra, a gente ganha um corpo novo, não é? De verdade, é um corpo novo. Ok. Mas eu vim para cá, para esse corpo novo, com um corpo espiritual que já estava constituído. Ok, vou viver minha vida. Mas quando o corpo material acabar, com qual corpo eu volto para lá? Com o mesmo, não é? Aquele que veio, ele renasce do lado de lá. Então, quando a gente volta no mesmo corpo, chama ressurreição. Quando eu nasço num outro corpo, chama reencarnação. Por isso que ele fala, a morte é a ressurreição. Para a gente entender que ele está falando, o corpo que vai e volta. Então, aquilo que você cultivou aqui, você vai renascer e desenvolver, porque aí são situações de prova e expiação que darão oportunidade de desenvolver tudo aquilo que aqui você já aprendeu. Então, agora, nesse contexto, a ressurreição faz todo sentido, porque ele está falando do retorno, ele não está falando da terra. Porque ela não faz sentido quando a gente fala da terra. Não tem jeito esse corpo de voltar depois da morte, principalmente se for muito tempo, aí sem chance. Sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Quando a gente lê a primeira vez, essa frasezinha, ela fica escondida aí nesse item, a gente nem dá bola. Mas eu vou ler de novo, vocês vão guardar, porque eu acho que vai ser o mais importante que nós vamos discutir hoje. Ó, quando a gente volta aqui na Terra, a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado. Você não veio fazer coisa nova na Terra. É o que você já tem, que veio crescer. Porque antes de vir para cá, seu amigo espiritual exaustivamente trabalhou com você, te ensinou, orientou, você estudou, fez, refez, com ele junto, com ele mais longe, com ele mais perto, fez na prática, fez na teoria. Às vezes a gente lê relatos de 30 anos, 70 anos de preparo para voltar. Por quê? Porque eles ficam ali ombreando para você aprender. Aprendeu? Aprendi. Aprendeu? Aprendi. Então, agora vai e vamos deixar crescer isso que você aprendeu. Então, quando a gente está diante de uma situação, é de uma situação que eu já sei o que tem que fazer. O que acontece normalmente diante da situação difícil é que eu não quero. Porque eu não sei? Não, porque eu acho difícil. Mas não é porque eu não sei, é porque eu não quero. Então, quando a gente vai lá no livro dos Espíritos, ele diz assim, mas tem alguma má paixão, alguma dificuldade que a gente não pode vencer? Ele faz assim, ó, não. O que falta é vontade. É só por falta de vontade que não dá para certo.
Por quê? Porque teve todo esse preparo anterior, que me orientou, me instruiu, me preparou, me contou por que era assim, que tinha que ser, como que ia ser, o que tinha que desenvolver, por que era importante. Eles fazem um trabalho exaustivo. Entendeu? Entendi. Então, agora, a virtude já tenho. Agora, eu vou cultivar para que cresça e se desenvolva. Mas ela já é minha. Então, olha como que a gente é equivocado. A gente fala como se a gente estivesse aqui largado, a esmo, arriscando o que fazer. Não é verdade. Eu sei o que fazer. E se você conversar bem aqui dentro, pertinho aí com o amigo espiritual, você vai ver o seguinte, que ele relembra com você o que é que ele te ensinou. Só que por uma questão de maturidade, responsabilidade, ele não vai fazer nada por você. Você precisa aprender por si. Então, ele orienta e dá licença. Agora faz. E ele não vai falar mais nada. Por quê? Porque agora é a minha vez. Então, vê que a maioria dos nossos conflitos é assim, Eu sei que eu devia, mas eu não quero. E o que eu quero, eu sei que não é bom. E a gente fica fazendo assim o tempo todo. Isso é a nossa maior dificuldade. Não é não saber, é não querer fazer, que é totalmente diferente. Por isso que é desafiador tudo isso. Homens fracos. Começou bem. Moralmente pensando, nós somos fracos. Com força, né? Não é fraco com força. Diz Jesus, em uma outra narrativa, que a maioria dos homens, eles são muito mais frágeis do que maus. Que eles escolhem por fraqueza, não por maldade. Então, é essa robustez espiritual que a gente precisa buscar para quando eu decidir que é o bem, eu falar assim, eu vou fazer. Mas agora eu preciso ter disciplina, confiança, coragem e falar, isso é o que eu vim aqui para resolver. Que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Quando agora começa a entender, isso vai fazendo todo sentido. Ele está falando que a gente é fraco. Então, precisa fortalecer. Então, chegam provas que me convidam ao exercício do perdão, porque o perdão me torna forte. Forte e mais perto de Deus. Ele falou, vocês estavam perdidos, então agora, a clemência divina está dando uma chance. Quando eu começo a fazer esse exercício de perdão e fortaleço, eu vou aproximando, eu retomo o caminho. Mas se eu entrego a minha fragilidade, eu não perdoo, eu fico de mal, viro a cara, fico magoada, não quero mais conversar, porém, eu permaneço me sentindo perdida. Porque parece que vai me desorientando aquilo. É como se eu não fosse entendendo mais o que eu tenho que fazer, porque eu estou saindo desse caminho que me conduz ao Pai, que é onde eu me encontro. É o único lugar seguro que existe. Então, eu fico com essa sensação de estar perdida. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que,
vendo o céu, caem nos abismos do erro. Então, ó, de novo, ele está falando, ó, é por fraqueza. Eu fico compadecido de ver que vocês sabem que o caminho que leva à felicidade é o do perdão e vocês escolhem ficar de mal. Vocês estão vendo o caminho do céu e cai lá no outro lugar, naquele difícil. Ó como vai ficando muito contraditório. Entenderam por que a gente tem a sensação de ser pessoa perdida? Quantas vezes na vida a gente parou e falou assim, ó, eu não sei o que fazer. Eu não estou entendendo, parece que eu estou ficando desnorteada, eu não sei, parece que minha vida está sem rumo. Tá, verdade. Eu falo que eu quero ir para o céu, o caminho é esse, eu tomo esse, vou vendo que cada vez eu distancio mais e vai dando aquela coisa do tô perdida, tô perdida, tô perdida, daqui a pouco eu não acho mais. É verdade. Porque eu sinto que eu vou me enrolando com a coisa. Deixa eu só fazer uma parte. A sensação é fato. Mas lembra que ele fala assim, ó, das ovelhas perdidas de meu pai, nenhuma. Das ovelhas desgarradas, nenhuma se perderá. Ele sabe que a gente está perdido. Ele espera. Mas ele vai dar um jeito de trazer de volta. Porque ele fala assim, ó, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. Então, de novo, para a gente voltar lá. Estou perdida, estou fazendo escolha errada. E ele não vai falar de castigo e punição. Ele vai falar assim, ó, você está perdido, mas eu sou bom pastor. Eu não vou desistir. Porque das ovelhas perdidas, nenhuma eu vou. Porque ele fala, eu conheço nominalmente cada uma. Eu vou trazer de volta. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Então, esse é um cuidado que a gente tratou também essas semanas anteriores. Às vezes, para nos acomodar, a gente usa outras teorias, outras filosofias para respaldar ou justificar uma escolha. E aí ele está alertando, ele fala, ó, não mistura. Porque se você misturar o joio com a boa semente, depois dá trabalho para desmisturar. E vai ter que separar. Então, vai triplicar o seu trabalho. Por quê? Porque depois não dá para a gente sair arrancando tudo. Você vai ter que ver o que é uma coisa e o que é a outra. Então, não mistura. Medita antes, para você escolher com mais certeza. Espíritas, amai-vos. Este, o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este, o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Ó, então, quando ele diz assim, ó, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Então, nós vamos ter que pensar bastante nisso. Quando ele fala, amai-vos, ele não está falando amece, é amai-vos. Ou seja, é misturado com as pessoas. É no plural a coisa.
Então, não serve eu comigo mesma. Tem que ser eu com o próximo. Porque é do vós a conjugação. Então, isso precisa ficar bastante claro. Agora, quando a gente fala em amor, nós vamos ter que pensar bem do que para nós vai significar esse amor. Porque senão a gente fica teórico demais. E amar em teoria é uma coisa bastante fácil. É bem simples amar na teoria. Tranquilo de verdade. O problema é amar na prática. Então, penso que substituir amor por caridade, para a gente ter assim, tem que ser na forma operacional. O que eu faço de verdade que comprova para mim esse movimento que eu faço em relação ao outro? Porque senão eu sei falar, mas eu não sei fazer. E aí eu não vou ter resultado nenhum. Por isso que ele coloca o instruí-vos depois. Oi. É ter conhecimento das coisas. Pode ser, mas, por exemplo... Mas assim, eu entendi, mas a priori instrução é instrução. Então assim, quando a gente estuda, vamos voltar lá na lição do perdão. É difícil estudar a lição do perdão? É difícil entender a proposta? O que é o difícil? Só que ele fala assim, instruir é o segundo lugar. O primeiro é fazer a parte operacional, que é o amai-vos. Então, você tem que se instruir, orientar, mas você tem que ir lá e priorizar a prática disso. Porque senão eu sei, teoricamente, mas na hora de fazer, não acontece. Então, é um esforço, mas é o caminho. Mas que para isso eu preciso me convencer do quanto isso é importante. Porque às vezes a gente é muito bom de instrução. Eu sei tudo de todos os capítulos, ótimo. E na prática, qual eu sei fazer? Não sei fazer nenhum. Ai, mas é difícil, né? Ah, isso aí não é para nós não, gente. Isso daí é para o Chico, para o Divar. Justificando. Eu já falei o quê? Não vou fazer. Então, não é que a gente é descarado a ponto de falar assim, não, eu não vou. A gente dá uma aliviada e faz assim, É que isso, assim, é muito... Olha o discurso da falsa modéstia. Eu não sou capaz de tanto. Isso aí teria que ser para uma pessoa, assim, muito boa de coração. E eu não dou conta. Eu tenho que entender o meu tamanho, porque eu não sou capaz... eu já estou falando, não vou fazer nada, não. Deixa para lá. O discurso foi relativamente bonitinho e adequado? Foi. Vai servir para alguma coisa? Não. Não vai servir. Então, esse é o ponto. Eu preciso buscar conhecimento, ele é fantástico, ele me auxilia muito. Mas agora eu preciso efetivamente amar. Para a gente entender o amor, de verdade, na vida da gente é difícil. Então, olha para a vida dos outros e vê o que você fala assim, mas a pessoa tinha que fazer tal coisa. Isso. Parte operacional do amor. Renunciar-se, abnegar-se, dedicar-se, devotar-se, perdoar, ser humilde, ser compassivo. Isso tudo é amor. Qual dessas partes do amor eu já estou dando conta?
Ó, esse é o desafio. Então, de saber, a gente sabe. E isso eu estou falando verdade para vocês. Ó, quer ver? Hoje tem pouca gente, dá para a gente fazer tricô. Tem um trem que chama Ho Oponopono. Vocês já ouviram falar disso? Bonito, né? Ho Oponopono isolado serve para? Como são as 4 fases? Me perdoa, te amo, obrigada, sinto muito. Isso, aí você fala isso para pacificar o quê? De quem? E normalmente é um mantra feito no isolamento. No isolamento ele deve funcionar maravilhosamente bem, né? E na prática, a hora que eu juntar eu e aquela pessoa difícil? Que olha só, se eu for entoar mantra na cara de quem me irrita, vai ficar esquisitão. A pessoa fala e eu, não vai dar certo. Porque tem coisa que é prática e eu preciso resolver o negócio. E olha só, até para falar não, estabelecer um limite com essa pessoa, eu preciso achar calma dentro de mim, porque senão eu vou fazer uma guerra. Ó, não tá bom, não vai dar certo, mas eu preciso achar um ponto de equilíbrio e estabelecer o não vai dar certo, para que eu não faça com ódio, animosidade. Então, olha só, a prática do Ho Oponopono, penso que ela deve ter uma função. Se ela servir para você buscar recursos e depois aplicar. Se for para usar isoladamente, sem fazer uma aplicação, aí vai ficar difícil. Por quê? Porque é nessa mistura com o outro que eu vou crescer e expandir. Então, qualquer prática é valiosa, desde que ela tenha essa compreensão da minha necessidade de envolvimento. Por isso que quando ele fala assim, ó, cuidado quando você mistura tudo, porque às vezes misturando tudo, eu fico confusa. E olha lá que quando eu não uso uma prática dessa, fala assim, ó, eu tô calma, eu tô certa. O outro é que é um problema. Tá bom, ele é um problema, mas qual é o problema que nasce dentro de mim quando um problema me chega? Porque esse é o meu e essa é a minha parte. Então, eu não posso perder essa conexão que eu tenho comigo. Porque senão eu contento em falar que o outro é um problema e eu não mudo nada aqui dentro. Então, seja qual for a prática escolhida, eu preciso entender. Tá bom, falei da meditação, ótimo. Vamos trocar então, vamos falar de nós. Tomar passe é bom. Mas vocês já viram passe resolver problema para alguém? Pode me aliviar? Pode. Mas se eu não pegar esse momento de alívio e for lá e concretamente realizar uma transformação, aquele alívio, mas não dura minutos. Por quê? Porque eu saio daqui e não quero fazer nada. Essa parte do amai-vos não vai existir. Então, não tem orientação, instrução ou qualquer outra prática que vai me aliviar. Por quê? Porque eu não tenho disposição para isso. Então, é esse cuidado que nós precisamos para não misturar as coisas. Então, para o endurecimento do nosso coração, é assim que a gente tem feito. Mas imagina uma pessoa que ela não tem esse nível de exigência. E ela mora lá no meio do sertão e ela não tem instrução, mas ela tem uma dedicação, uma forma operacional de amor incrível por aquela família onde ela está inserida. Ela sabe muito mais que a gente que leu um monte de coisa. Por quê? Porque a prática foi mostrando para ela qual era o caminho que dava certo. Então, é sempre o amor primeiro. Entendeu?
Porque não depende de instrução. Eu tenho que exercitar o amor. Mas na nossa dificuldade de entender de fato o que seja amar, vieram espíritos muito bondosos e caridosos, nos trouxeram um manancial de ensinamento para que, raciocinando, a gente possa ceder com maior facilidade. Porque, vê, por mais que eles falem, quando eu falo assim para você, você tem que perdoar o seu inimigo. A gente faz assim, ó. Mas aí você está querendo muito. Eu entendi racionalmente a importância do perdão na minha vida, mas quando a prática fala assim, ó, perdoa o seu inimigo, a gente faz assim, mas pensa bem, que hora que você está falando? Você está pensando que é fácil? Ó, eu já vou começar a refugar a coisa, eu não quero. Mas eu não quero porque a dureza do meu coração não permite. Então eu vou precisar de muita razão para depois eu conseguir ir cedendo e, com muito esforço, atender o convite do coração. Então, é a nossa dificuldade que faz isso. É que nem a história do amar. Ah, mas eu não preciso me amar, para depois eu amar o outro? Então, eles aceitam até isso. Inverte a equação, vamos ver se nesse caminho dá certo. Mas a ordem não é se ame. A ordem é ame o seu irmão, depois você. A gente faz primeiro eu, depois o outro. Eles aceitam para ver se... Quem sabe? Fala, Silvia. Diante da caridade, tem a ver com o outro. Se eu conseguir a conquista do perdão, eu vou conseguir para mim. O outro, provavelmente, não vai nem saber. Então, onde que está fazendo caridade nisso? Então, para você ter a caridade instalada, o seu pensamento tem que andar na benevolência, na indulgência e no perdão. Quando eu faço isso, eu não perco esse tom de equilíbrio, independente do que você fizer. Então, aconteça o que acontecer, eu não vou te achar uma pessoa ingrata porque eu sou indulgente. Eu não vou deixar de fazer o bem programado porque eu sou benevolente. E eu não vou ter nenhuma coisa contra você porque o perdão está construído. Isso é a verdadeira caridade. Se não tiver essas 3 etapas, não é caridade. Aí eu falo isso, o povo vai reclamar de mim. Qualquer doação é só benevolência. A gente conhece quase nada da caridade ainda. Porque para ser caridade precisa ter as 3 etapas. Se não tem, não é. Só que a gente confundiu por muito tempo doar coisa com caridade. Escutar pessoa é caridade. Não sei que jeito que você escuta. Porque se eu escuto julgando a pessoa, eu não sou nem indulgente. Não é caridade. Então, para ser, precisa dessas 3 etapas cumpridas. Indulgência, benevolência e perdão. É o único jeito de ser caridade. Caridade não dá para ver aqui de fora. É um movimento que acontece dentro de mim. Então, dar um copo de água pode ser caridade, pode ser só benevolência e pode ser ato de orgulho mesmo. Entendeu? Tó. Então, ó, o comportamento conta muito pouco. Eu preciso entender o movimento que acontece dentro de mim. Isso que é caridade. Ó, toda vez que a gente vibra amor, as coisas melhoram. O quanto o outro é atingido, aí depende só dele, eu não sei. Porque Jesus não conseguia atingir todo mundo, mas ele vibrava amor. Por isso que eu falei, ó, se eu estou fechada, não tem passe que dê conta de mim. Não tem, não, por quê? Porque é aqui dentro que tem que acontecer a transformação. Então, tem a bondade que me assessora? Tem. Mas se eu, nesse momento, me feche, não, não. Eu vou ser respeitada, porque faz parte da lei de Deus o extremo respeito. Deus não faz imposição, você vai fazer isso. Ele deixa, é igual o filho pródigo. Você vai andar fora da casa do pai até onde você quiser. O dia que você decidir, você volta. Ele fica esperando voltar. Ele não busca. Ele não tortura a volta.
Porque se Deus falasse assim, a partir de hoje, vocês tudo vão ser do bem, imagina, ele pode tudo, ele mexia uma coisinha, era tudo do bem. Ele não tortura, ele espera. Então, quanto tempo a gente vai viver a violência? Quanto tempo vocês quiserem. Dia que vocês decidirem que isso vai parar, vocês param. Eu estou aqui esperando, está tudo certo. É com essa paciência. Fala, seu Edson. Voltar na instrução da Mirafolante. Porque se for ver aqui, veja bem, olha. A gente está pensando assim, ó, na educação, a gente fala do currículo infinito, que é aquele conhecimento que a pessoa aprendeu nos relacionamentos. Tá? Então, no ato de fazer, ela se instrui. Então, quando fala instruir-vos, eu acho que é ir além de você ler alguma coisa. Tá? Você pode amar se instruir. Quando você está amando, você está aprendendo, você está se instruindo. Porque senão a gente coloca instrução como algo só de você fazer uma interpretação do texto. Eu não vejo que instrução é isso. Instrução é um conhecimento, um conhecimento que você se apodera dele. E você se apodera se você tiver uma prática. Então a instrução para mim é algo além da interpretação do texto. Não, eu acho que nesse sentido você está certo. Porque se a gente pensar, quem ama na prática, é o que eu falei, ela conhece mais, muitas vezes, que a gente que ficou interpretando 1000 textos. Aí a pessoa vai fazer, você vai falar, era isso. Fiquei 10 anos estudando e ela faz em 2 minutos. Porque é prática. Tem certo nisso. O cara lá que faz lá um trabalho de marcenaria, aí ele vai escrever aquele trabalho que ele faz num livro. Aí você vai se instruir. Você vai ler o livro, você vai conseguir fazer o trabalho que ele faz? Não, mas ele se instruiu fazendo o trabalho. Ele tem a instrução, ele sabe fazer aquilo. Então eu acho que as coisas, elas podem acontecer concomitantes. Né? Você se instruir na prática. Que eu acho que é isso que essa frase fala. Eu acho que essa instrução é além de uma interpretação do texto que a gente, ou uma interpretação do livro que a gente está lendo, do Evangelho, trabalhando. É aprender e fazer. É aprender e fazer. Aprender, fazer e aprender. Né? Você fazendo, você vai se instruindo. Você vai criando o seu currículo. Né? Você vai criando a sua habilidade. Né? Então, Dá para falar assim, também, que quando você, a instrução vem mesmo depois do amor, e quando você está amando, você sente a necessidade de se instruir, porque aquilo vai estar em função daquele amor lá, que você precisa fazer, assim, uma coisa prática, que você precisa fazer alguma coisa por aquela criatura que você ama, por exemplo. E você só se instruir não vai te levar necessariamente a isso. Porque você pode se instruir hoje para ele ter um fim dele mesmo, ou para você conseguir mais instrução, para você se instruir mais amanhã. E é diferente. Eu acho que a instrução contempla tudo isso que vocês estão colocando. Aí na segunda colocação ele diz assim, no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, pode ser que dessa nossa discussão aqui tenham erros. Mas quais erros? Da nossa dificuldade de entender, de interpretar, de não saber na prática mesmo o que é isso. Então, a gente entendeu assim, e é o que eu falei, se Deus quiser, daqui uns 5 anos, quando a gente discutir esse texto de novo, vai estar melhor. Por quê? Porque agora a gente já tem outras experiências, outras vivências, mas o erro está relacionado aqui. A deficiência, a fragilidade humana, não do cristianismo. Então, por quanto tempo
a humanidade leu no cristianismo práticas preconceituosas por muito tempo. Hoje está caindo tudo por terra, porque nós evoluímos, agora a gente relê e fala assim, ó, não é isso que está escrito aí. Por que foi que a gente interpretou desse jeito? Por que a gente entendeu isso? Porque isso não estava escrito, mas a gente interpretava de maneira bastante equivocada. E penso que, como a evolução vai nesse contínuo, cada vez mais a gente vai expandir a nossa capacidade de amar e ver, nossa, gente, o Cristo não falou isso, ele falou, era outra coisa. Por quê? Que a gente entendeu isso. Então, isso vai se aperfeiçoando conforme a gente vai crescendo. Agora, o que a gente precisa ter cuidado é assim, ó, às vezes a gente pega a implicância com uma coisa, porque eu ouvi aqui falar de determinada coisa. Ó, pode ser um erro meu. Então, ó, eu sou um problema. O cristianismo não é um problema, nem o espiritismo é um problema. Eu sou. E, às vezes, o meu limite de interpretação, o meu limite de compreensão pode causar desconforto nas pessoas. Só que aí cabe às pessoas exercitarem, porque eu sou um estímulo, tá vendo? Que bom? Paciência, indulgência, benevolência. E falar, aí, ó, falhou de novo. Tadinha, ela não sabe física, mas tá. Entendeu? É um limite da pessoa. Porque não é isso. Teve um dia que a gente estava aqui discutindo, e de verdade, quando eu terminei, tinha um menino aqui que ele era budista, ele só estava passeando na casa da mãe dele. Quando eu terminei, ele veio e me deu toda a visão budista do assunto. E foi muito interessante. E aí ele falou dos pontos que ele concordou e daquilo que ele discordou, e a gente fez todo um acerto. Mas foi bem interessante. Então, olha só, aquilo que ele não concordou, ele não ficou com raiva do espiritismo. Ele falou, olha, lá eu aprendi dessa forma, eu entendo dessa forma, mas você fez essa colocação. Então, se a gente desatrela isso da pessoa, a gente pode aceitar a questão sem ficar incomodado e até contribuir. Já teve um dia que também estava falando de outros mundos, que tinha um menino que estudava astronomia. Ai, Senhor. Aí não deu para mim, porque ele me falou onde era asteroide, que eu falei estrela, onde era estrela, que eu falei não sei o quê. Aí ele foi me corrigindo, eu falei, moço, na próxima aula eu te convoco, porque não deu. Ele sabia tanta coisa que ficou demais para aquilo que eu podia entender. Então, assim, eu falei, eu vou suprimir essa parte da próxima vez, porque, assim, está muito adiantado. Nossa, ele foi me explicar quantas galáxias, que tamanho. Eu falei, rapaz, não vai dar isso para mim hoje, não. Muita coisa. Mas, vê, ele não tomou isso como uma falha. Ele entendeu que era um limite meu. Eu fui tentar falar de uma coisa que eu realmente não conheço. E aí ficou cheio de erro. E ele automaticamente foi indulgente, benevolente, ainda veio aqui me ajudar. Ótimo. Sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E quantas vezes a gente ouve alguma coisa do Evangelho que, inicialmente, a gente discorda e fica incomodado. Depois passa um tempo, você fala, é mesmo, isso é verdade. O problema é que eu não queria ouvir que eu sou assim. Então, essa história de ter que ficar perdoando 70 vezes 7, isso é legal quando a gente está bem, mas quando a gente está num conflito, eu não quero escutar isso. Eu quero que fale assim, ó, você já fez sua parte, o outro não entendeu, não, então pode largar mesmo, que tá errado, ele tem que ficar, não dá chance mais não. É bem mais confortável. Mas o Evangelho está certo. Então, eu ouvi uma coisa desagradável, mas que não está errada. Então, essa diferenciação é importante para a gente não pegar implicância por motivos pessoais. Então, entender, ó,
o que ele fala, até agora, não foi alterado. Das falas de Jesus, ninguém consegue mudar uma vírgula. Mas nós é que vamos mudar a nossa compreensão ao longo do tempo. Então, já vou aproveitar. Gente, vocês dão uma aliviada nas falhas que acontecem aqui na frente. Às vezes a gente discute coisas que é como a gente está entendendo nesse momento. Pode ser que daqui a pouco, às vezes aqui 10 dias a gente vai ter que reformular e falar, ó, gente, nós entendemos isso errado, nós vamos ter que falar diferente. Está errado mesmo, agora que eu consegui entender. Porque é assim mesmo, né? Que a gente vai crescendo juntos. Tá? Então, quando vocês discordarem, fiquem bem à vontade para colocar, que isso é bem importante para todo mundo. Bom, vamos parar por aqui? Pode. Já no começo, está falando de ressurreição, então, quer dizer que a ressurreição se tratando do perispírito? Porque, na verdade, é o seguinte, ó, conceitualmente, ressurreição é viver no mesmo corpo. Então, quando que isso fica possível? Quando você volta a viver no mundo espiritual, porque você volta com o mesmo corpo. Então, a sua morte aqui é o seu renascer lá. Só que lá você renasce com o mesmo corpo. Isso chama ressurreição. Mesmo corpo espiritual. Quando você volta para cá, você precisa de um corpo de carne diferente. Então, aqui tem que ser reencarnação. Não dá para ser com o mesmo corpo carnal, porque aquele já desmanchou. E isso está começando a crescer em entendimento, porque assim, já tem outras religiões falando dessa possibilidade. Porque como o tal do dia do juízo está demorando muito, eles já entenderam que quem morreu há 100 anos atrás não vai ter chance de usar o mesmo corpo. Então, outro dia, uma evangélica me explicou que é com o corpo de energia que a gente nasce de novo. Com o mesmo corpo. Eu falei, entendi. Minha religião tem outro nome, mas tudo bem. Então, assim, porque não dá mais para sustentar isso. Então, agora vai ficar... parece que está definindo assim. Tá? Por isso que aí ele trata de ressurreição.